Então vamos lá? Fala galera, beleza? Então, antes de começar, só para avisar, deixar um recado aqui. Esse vídeo não é para dar respostas à prova, para passar, não é para passar respostas, tá? Mas sim para ajudar vocês a fixar o conteúdo que vai ser cobrado na avaliação, ok? É uma forma de propagar a educação e compartilhar o conhecimento. E se esse vídeo te agregar valor, te ajudar de alguma forma, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito mesmo a apoiar o conteúdo e faz toda a diferença, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Sente-se confortavelmente, guarde o celular, sai do WhatsApp que eu tô vendo, não pode mexer no celular na aula não, viu? E banheiro só depois da explicação agora, beleza? Então vamos lá, direto pra aula, sem mais delongas. Gente, essa aula de vocês, ela vai ser dividida em 6 partes, beleza? A prova de vocês está extensa e a gente vai trabalhar ela em 6 partes, ok? Então, os 6 conteúdos que vocês vão ver hoje são os seguintes, esses que vão estar listados aqui agora. Se liga. Essa listinha aí, beleza? Parece grande? É até um pouquinho grande assim, mas a gente vai passar tópico por tópico e ver exatamente o que é pedido em cada parte, beleza? Vamos começar primeiro aqui então, gente, com vocabulário e tradução, tá? A gente trabalhou algumas palavras básicas de vocabulário durante as nossas classes e agora a gente vai estar retomando algumas palavras dessas, mas eu vou fazer de uma maneira diferente. Em vez de falar as palavras primeiro, eu vou mostrar algumas imagens. Eu vou falando e mostrando imagens para vocês verem como isso vai funcionar. Então dá uma olhada aqui na tela e vamos lá. Ó, deixa eu subir essa aba aqui para cima, tirar isso aqui daqui e vamos lá, vamos lá. Ó, então deixa eu colocar essa tela aqui maior. Como é que eu... Ah, tá. Deixa eu sumir com esse daqui, só um minutinho, gente. Sumir com o bloco. Isso aí. Vou colocar esse aqui maior. Pera aí, gente, só um minutinho. Isso. Como é que é tudo ao vivo aqui, galera? Tem nada... Como é que fala? Pré-configurado. Tem, mas assim, nada. Vocês entenderam? Enfim, vamos lá. Então a primeira palavra é mother. Mother, beleza? Mother. Mother, então, qual seria a tradução de mother? Se você falou mãe, você acertou. Segunda palavra, dog. Dog. Vamos lá? Dog. Está aí. Se você falou cachorro, cão, você acertou. Terceira palavra, o que a gente sempre se encontra, né? Onde a gente sempre se encontra, na school. Vejo vocês sempre na school. School, então, é o que a gente? Escola, beleza? Breakfast. Breakfast. Fast, galera. A palavra fast significa jejum. E break significa pause ou quebrar. Então, quando você break fast, você quebra o jejum. E aí a gente tem o quê? Quando a gente quebra o jejum, o nosso café da manhã. Beleza? Então, breakfast, café da manhã, breakfast, 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 ok? É, thank you, a próxima palavra, thank you. Isso aqui a gente fala quando a gente agradece alguém, tá? Tem variações dela, a gente pode falar thank you, thanks, thank you so much, que é, tipo, seria o so much, que seria muito obrigado, tal, so much, seria muito, um intensificador para o agradecimento, certo? E vamos continuando aqui então. E agora vamos voltar para o Notepad aqui, para o bloco, nosso querido bloco de notas, onde vou trazer de novo as palavrinhas para a gente ver se vocês pegaram. Então vamos abrir o Notepad, vamos fechar aqui o Brave e vamos lá. Temos de novo aqui nossa estrutura. Vamos agora para o final das palavras para a gente continuar. Olha, então vamos lá, vamos subir tudo isso aqui, vamos de um em um. E no final a gente vai ver que a gente terá trabalhado todos, tá? Então vamos lá. Vamos ver se vocês gravaram mesmo, hein? Agora eu vou colocar cada palavra aqui e vocês me falam a tradução. Vamos lá, faz mentalmente aí no final, passa a resposta. Então, mother é? E aí? Você falou? Se você falou mãe, você acertou. Dog é? Cachorro. Se você falou cachorro, cão, você acertou, tá? Também pode ser usado para o feminino, tá? O dog. Vamos lá. School. Se você falou escola, você acertou. Breakfast, ou breakfast, tá? Breakfast. Breakfast seria o nosso café, opa, da manhã. E, por último, como é que a gente fala? Perdão, galera, eu não vi que tava... ficou pra cima aqui, deixa eu descer. Aí, agora sim. Tirar um pouco do zoom. Vamos lá.
E a última é o nosso obrigado. Como é que fala obrigado mesmo? Thank you. Seria obrigado ou obrigado, tá? Continuando agora. Então, essa primeira parte aqui, a gente está trabalhando o quê? A gente está trabalhando o nosso vocabulário e tradução. Primeiro a gente trabalhou o vocabulário, tá? E um pouco de tradução também, porque a gente acabou de traduzir, né? Mother, mãe, dog, cachorro, cão, cadela, cachorra, né? School, escola, breakfast, café da manhã. E thank you, obrigado ou obrigada, certinho? Então, vamos para a próxima. Agora, algumas outras palavrinhas. Quando a gente vai pedir algo para alguém, o que a gente geralmente fala? Geralmente a gente não pede por favor quando alguém quer, quando você quer pedir algo para alguém. Então como é que a gente poderia falar por favor em inglês? A gente está trabalhando algumas expressões de polidez aqui, tá? Expressões de polidez. O que é polidez? Ser polido, ser educado, né? Então vamos lá, ó. Por favor. Então por favor, o meu corretor está corrigindo ali, ó. Olha lá. Por favor seria o quê? Como é que fala por favor em inglês? Quem lembra? Quem lembra? Por favor, é please. Please. Então, please a gente escreve desta maneira aqui, ó. Vamos lá? Please. Ou agora vamos imaginar a seguinte situação. Você tá lá andando e você esbarra em alguém e você vai falar, queria falar desculpa. Uma das maneiras que a gente pode falar isso é usando o termo desculpe, né? Mas como é que a gente fala isso em inglês? A gente pode falar sorry. Ou ainda a gente pode falar excuse me, tá? Ambas as palavras têm essa conotação. Porém, o sorry é um pouco mais intenso, digamos assim, enquanto o excuse me é um pouco mais brando, como se fosse um foi mal, tá? Mas também pode ser entendido como desculpa, tá? Enfim, uma outra palavra que aqui sim é exatamente essa palavra, a gente só usaria essa no caso, né? Seria quando a gente vai falar com licença. Quando a gente vai falar com licença, a gente também vai usar excuse me. Porém, aqui ele vai ser usado apenas para isso, né? Excuse me. Então, a gente pode usar esse excuse me para falar foi mal, mas também a gente pode usar esse excuse me para pedir com licença, tá? Você quer passar. Beleza? Então vamos tirar esse excuse daqui para não confundir vocês, mas isso aí é só uma curiosidade. Certinho? Então vamos lá. Como é que fala por favor em inglês? Please. Como é que fala desculpe ou desculpa? Sorry. E como é que fala com licença? Excuse me. Ok? Certinho? Vamos continuando. Com isso, a gente já trabalhou aqui, ó, nosso vocabulário e a nossa tradução. Podemos dar um ok aqui. Agora, um outro tópico que eu peço para vocês é as frases e completar, tá? Uma das atividades da nossa avaliação, ela traz a estrutura básica de apresentação. Aqui a gente vai fazer dois de uma vez só, tá? Vocês podem observar aqui, ó, esse frase e completar. A gente vai completar ele usando uma estrutura básica de apresentação. Quando a gente chega para falar com alguém, geralmente a gente se apresenta, né? Como é que a gente se apresenta? A gente fala assim: meu nome é tal, né? Eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, tal cidade. Eu posso, ou eu sei, fazer. Esse eu posso, eu tô colocando porque a gente estudou. Geralmente a gente não fala muito isso, não, tá? Mas aqui eu coloquei esse eu posso porque a gente estudou A gente estudou o can, tá? A gente viu o can. Então, eu posso, eu sei ou eu consigo. O can significa justamente isso. O verbo can significa poder no presente, tá? E aí tem mais um exemplo aqui, que é o passado de can. Quem lembra o passado de can? Lembra que eu expliquei sobre o passado de can? Eu ainda fiquei repetindo. Qual é o passado de can? Qual é o passado de can? Então, passado, can, deixa eu escrever o can aqui primeiro, com letra maiúscula, tá? Vou colocar entre aspas. É uma palavra do inglês, então, para não misturar o que a gente está escrevendo em português, vou colocar entre aspas para se diferenciar, tá? Can. E aqui a gente tem o passado de can. Qual é o passado de can? Vamos lá. Qual é o passado de can? O passado de can. Eu lembro que o pessoal ainda brincou ainda. Que é Ken? Ken é o namorado da Barbie. Tá, mas aí é outro Ken. Tá, eu acho que o nome dele é escrito com K-E-N, se eu não me engano. Esse Ken aqui é o verbo poder, tá? Nosso modal verbo, nosso verbo modal, poder.
Então, o passado de can é could, beleza? Could. O passado de can é could. E can, o que significa? Can significa poder. Vou colocar em minúsculo, poder. Opa, poder. E could, o que significa could? Could é o passado de can. Então, seria um podia, certinho? Deixa eu separar esse daqui do de cima. Vou colocar um traço aqui, tá? Então, é isso, olha. O can é poder. Só que a gente fala poder, a gente fala poder, por exemplo, a gente fala eu poder. Não, a gente não fala. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar nas conjugações. E a gente vai trabalhar a conjugação de acordo com cada pessoa, né? Por exemplo, eu poder? Não. Eu posso. Tu poder? Não. Tu podes. Então como é que ficaria toda a estrutura? Eu posso. Vamos começar daqui de cima. Eu posso. Tu podes. Ele pode. Ela pode. Nós podemos. Eles podem, né? E assim por diante. Certinho? Então, como é que a gente faria isso daqui no inglês? Olha, no inglês é mais fácil. A gente só tem uma palavra que vai servir para todos. Ou seja, eu não preciso falar eu podia, perdão, a gente não precisa falar eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, eles podem. Não, é I can. Se quiser falar que você pode, vai ser you can, tá? Então vai ser simplesmente assim, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. I can, eu posso. You can, você pode. He can, ele pode. She can, ela pode. It can, isso pode. It é usado para falar ele e ela para objetos ou para animais, tá? Nesse caso aqui. Então, it can, we can, nós podemos. Então, tá vendo que no inglês não tem posso, podes, pode, podemos? Não, é só can. O can é esse verbo poder. Só que o poder aqui tá no infinitivo, né? Olha lá, aqui ele tá usado no infinitivo. E eu expliquei para vocês o que era infinitivo. Se vocês não lembram, eu posso recapitular em algum outro momento, mas não vou entrar aqui agora, porque senão a gente não vai conseguir avançar com o conteúdo mesmo da avaliação. Tá bem longo, tá bem extenso, tá? Então vamos lá. Quem sabe no finalzinho eu trago sobre o infinitivo bem rapidinho, tá? E quem quiser continuar e terminar de conferir o que é o infinitivo, acompanha até o final para dar uma olhada lá, tá? Então vamos lá, ó. Então, qual que seria a estrutura aqui, então, se a gente quisesse falar aquilo lá que eu falei da apresentação? Meu nome é tal. Como é que a gente falaria isso aqui em inglês? Meu nome vai ficar my name. My name, vou trazer isso aqui um pouquinho para baixo. My name is Fabrício, tá? I am, aí agora, vou colocar aqui, ó, years old. Eu tenho tantos anos. Então vamos colocar aqui a idade do professor lá. I am 15 years old. Certinho? Vamos continuar aqui, ó. Vou colocar o ponto final também para ficar certinha a frase. I live in. Onde que eu live? Livo. Onde que eu. Essa é ótima, né? Onde que eu livo? Eu gosto de usar essas. Aportuguesar as palavras porque ajuda a fixar na mente. Então, live. Live vem do verbo live, morar, né? To live. Então, onde que eu livo? Onde que eu livo? Onde que eu moro? I live in. Aí aqui você pode colocar variações. Por exemplo, I live in Varginha. I live in Varginha, mas eu também posso colocar assim, ó. I live in Brasil, né? Porque a gente também, isso também é verdade, né? Dentro do conjunto de viver em Varginha, você vive ainda no conjunto maior que é o Brasil. Ou você pode colocar aqui, ó. I live in Varginha, Minas Gerais, né? Brasil, ok? Então, tudo isso estaria certo. Se quiser colocar um pouquinho antes ainda, ó, aumentamos os conjuntos, ó. I live in my house, Varginha, Minas Gerais, Brasil. Você pode escolher qualquer um desses, tá? Se você colocar I live in my house, vai estar certo. Se você colocar I live in Varginha, também estaria certo. Se você colocar I live in Minas Gerais, também ficaria certo. E se você colocar I live in Brasil, também estaria certo, porque a gente vive na nossa casa, que aqui todos moramos em Varginha, então a gente mora em Varginha, que está dentro de Minas, que está dentro do Brasil, certo? Então, um conjunto dentro do outro, certinho? Deu para entender? Então, vamos lá. Ó. E agora a gente vai aprender um pouquinho aqui da estrutura, a gente vai relembrar um pouquinho da estrutura do can, tá? Como é que a gente vai usar o can. Então, vamos falar de alguma habilidade nossa. I can, vamos lá, vou colocar aqui, I can, tá colocando essas carinhas.
I can, por exemplo, play the guitar. O que isso quer dizer? I é eu, né? O que é o can mesmo? Posso. Posso, mas também pode ser sei, tá? Vamos colocar uma definição de can aqui rapidinho, ó, para vocês se lembrarem. Então, can ó, pode ser o quê? Pode ser posso, sei, consigo, certinho? Olha lá, ó, mas vamos colocar no infinitivo. Vamos colocar aqui poder, saber, conseguir, tá? Conseguir, beleza? Então vamos colocar desse jeito. Então aqui, ó, eu sei tocar violão, tá? Guitar nesse caso seria violão. Ah, se você quiser falar que eu sei dançar, como é que seria isso? Eu, I é eu, né? O que é no nosso poder, saber, conseguir. E como é que é dançar em inglês? Você respondeu dance, tá certo. Então vamos lá, I can dance, certinho? Vamos pensar em mais um exemplo aqui, ó. I can escrever. Vamos lá, o verbo escrever. I can write. Write é escrever. I can read. Eu sei ler, eu consigo ler, né? Então vamos lá. Eu sei dançar. Ponto final. Eu sei ler. Ponto final. Oi, peraí, coloquei errado aqui. Eu sei escrever. Escrever. Ponto final. Eu sei ler. Ponto final. E aí, é sobre essas coisas, tá? É sobre usar o can para falar que você pode, sabe ou consegue algo, beleza? Então vamos lá, ó. Mas vamos pensar que existe uma coisa que você não consegue mais. Por exemplo, você conseguia, mas aí você não consegue mais agora. Então, vou trazer esse exemplo para vocês aqui agora. Presta atenção no exemplo que vai aparecer aqui na tela agora, ó. Então vamos lá, se atentem a esse exemplo que está aí, ó. When I was 8, quando eu tinha, ou era, né? Aqui no caso seria tinha. 8, 8 o que, gente? 8 anos. I could remember, eu podia me lembrar, all the lyrics of my favorite song. Esse favorite aqui, ó, o meu vai parecer que tá errado, por quê? Porque eu peguei um exemplo aqui do inglês americano, tá? Mas se eu for usar o inglês britânico, que na verdade é o que eu uso, por isso que tá dando erro aqui, porque eu coloco o meu corretor gramatical para corrigir no britânico, ele vai reclamar e vai falar que tá faltando o U aqui, ó, tá? Então a escrita britânica se escreve favorite, quer dizer favorito. E na escrita americana você não precisa colocar esse U, fica favorite, tá? Do mesmo jeito. Só essa curiosidade, tá? Porque tá dando errado ali, então. When I was 8, quando eu tinha 8, I could remember all the really, I could remember, let's go, peraí. I could remember all the lyrics of my favorite song, but now I can't. Então, o que que tá falando aí, ó? Quando eu tinha 8, né? Quando ela, que é eu, quando eu tinha 8 que? Anos, vírgula, eu podia, ao passar de can ali, ó, o could, ó, eu podia me lembrar, que é remember, podia me lembrar todas as letras, não, perdão, toda a letra da minha música favorita. Mas agora eu não posso. Então vocês veem aqui a diferença delas, ó. When I was 8, quando eu tinha 8 anos, tá? When I was 8, quando eu tinha 8 anos, I could remember all the lyrics. Eu podia me lembrar de toda a letra. Lyrics é letra. Remember é lembrar, tá? I é eu. I could, podia, me lembrar. All, toda, the lyrics, a letra. Lyrics fala no plural, mas quer dizer letra, tá, gente? Não é letras. The lyrics of, de quem? Of the, né? De minha song favorita. Do meu favorite song, né? Da minha música favorita. But é mas, now I can't. Agora eu não posso. Esse can't, vocês também podem escutar duas pronúncias. Vocês podem escutar can't e can't. Can't é mais britânico, can't é mais americano, ok? Vamos retornar aqui, ele já colocou carinha ali de novo. Eu acho que é alguma... E apagou ainda, can't. E apagou ainda. Mas enfim, eu acho que é algum atalho do teclado. Então aqui a gente já consegue ver algumas palavras centrais, que é o can e o could, que a gente aprendeu. Só que aqui a gente está vendo can na negativa, a gente está vendo can't, tá? E aqui a gente vê o could, que é o nosso podia, né? E a gente vê o não posso, não consigo. Lembra que o significava aqui em cima? O can, poder, saber, conseguir. Agora eu não
posso. Agora eu não consigo mais lembrar de toda a letra da minha música favorita. Então, o que que isso quer dizer? Vamos analisar aqui, ó. A gente tem o can na positiva, ou seja, positiva, eu posso. I can dance, eu sei dançar. Aí se eu quiser colocar esse aqui na negativa, como é que fica? I can dance, I cannot dance. Só que esse cannot, ele se contrai. Ele não vai ficar cannot. Por quê? Porque no português, a gente também fala isso. A gente também faz isso, né? No português, por exemplo, a gente nunca fala assim, ó. O que é isto? O que é isto? A gente fala, que é isso? Né? Então, no inglês, eles também contraem as palavras, eles também engolem palavras para falar mais rápido, tá? Isso a gente vai aperfeiçoando o jeito de falar para se comunicar mais rápido, certo? Então, aqui do mesmo jeito. Então, o que, que eles fazem aqui? Eles fazem o seguinte, eles pegam esse cannot aqui, tá? A se escrever desse jeito aqui também tá certo, tá? Cannot. E eles pegam o can e colocam um T. E fica assim, ó. I can't. I can't. Isso quer dizer negativo. Então, I can dance. Eu sei dançar, tá? E aqui, na negativa, eu não sei dançar. O que mudou? De o can virou can't. Beleza? Então, é basicamente isso. Agora, vamos fazer isso aqui no passado. Se fosse no passado. Vamos lá. Vamos trazer esse exemplo para o passado. Então, ó. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Vamos usar o could agora, ó. I could dance. E aqui como é que seria negativa? I could not dance, né? Então aqui, ó, I could dance, eu, qual que é o passado de poder? Eu poder, qual que é o passado de eu posso? Eu podia. Então fica assim, ó, eu podia dançar, tá? E a I could not dance, eu não podia, ou não conseguia, ou não sabia, o quê? Dançar, certinho? Então olha aqui, do mesmo jeito no could not, eles vão contrair isso aqui, eles vão trazer essas duas palavras juntas, vão apagar a letra O e vão colocar um apóstrofo. E ela vai pronunciar assim, ó. I couldn't dance, tá? Eu não podia dançar, não sabia dançar. Aqui pode ser tanto podia, quanto sabia, quanto conseguia. Conseguia. Certinho? A mesma coisa aqui embaixo, tá? A mesma coisa aqui embaixo, nessa outra frase. Deixa eu deixar elas na mesma linha. Eu não podia, tá? Não sabia, ou não conseguia, o quê? Dançar, certinho? Então, beleza. Então, aqui a gente já finalizou alguns tópicos que a gente se propôs a trabalhar lá em cima, tá? A gente já viu essas frases para completar, a gente já viu a estrutura básica delas, tá? Que seria, a estrutura básica seria qual? Essa aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês. A estrutura básica seria essa aqui de apresentação, ó. My name is Fabrício, ou seja, meu nome é Fabrício. I am 15 years old, eu tenho 15 anos. I live in my house, ou, que é a minha casa, né? Ou, I live in Varginha. Ou, I live in Minas Gerais. Ou, I live in Brazil, eu vivo no Brasil. A gente já falou a estrutura de saber fazer algo, tá? Então, você vai pensar em alguma coisa que você sabe fazer para você poder trazer de exemplo na sua apresentação. I can play the guitar, I can dance, I can cook. Você pode trazer vários verbos, ó. Quem sabe cozinhar bem, ó. Eu sei cozinhar, tá? E aí a gente pode mudar esse sei, que não é só sei. Lembra que o can é poder, saber e conseguir. Tá vendo aqui, ó? Então a gente pode interpretar esse I can cook como também eu sei cozinhar, eu posso cozinhar, eu consigo cozinhar, tá? Então a gente já conseguiu cobrir aqui, ó, a nossa vocabulário e tradução das palavras, ó. Mother é mãe. Dog, school, breakfast, thank you. Por favor, desculpe e com licença, certinho? A gente já viu a tradução dessas palavras e a gente já olhou esse vocabulário. A gente também já viu as frases, como se completa usando a estrutura básica de completar, tá? Então, eu já vou apagar esses três exemplos, esses três tópicos aqui de cima que a gente já estudou. A gente já viu também de quebra. A gente já viu o passado de can, tá? Que tá escondidinho aqui, ó. Lá. Tá ali, ó. Passado de can, tá? Vou apagar todos esses, então. E agora a gente vai aprender a dar short answers. O que são short answers, gente? Short answers são respostas curtas. A gente usa isso aqui o tempo inteiro, tá? Então, se alguém perguntar assim, ó, vamos usar o exemplo de dance, que já tá bem batido, né? Então, vamos lá.
Se alguém quiser perguntar, ó, então a gente já viu como é que faz na afirmativa, ó, eu sei dançar, eu não sei dançar, já vimos na negativa. Como é que será que faz a pergunta agora? Vamos ver aqui, ó, a pergunta. A pergunta a gente faz assim, ó, é só colocar o can antes do começo da frase. Can, vamos perguntar para eu? Não, vamos perguntar para você aqui, ó. Can you dance? E aí eu ponho o quê? Question mark, ponto de questão, tá? A marca de question. Question mark, ponto de interrogação, beleza? Question, o que é question? Questão. Mark, marcação. Marcação de questão. O que é question mark, então? A gente traduz como ponto de interrogação, beleza? Então vamos lá. Can you dance? Então aqui a gente vai dar as respostas rápidas. Can you dance? Em vez de você falar yes, I can dance, assim, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Yes, I can dance. Você pode falar apenas yes, I can, tá? E se você não souber? Esqueci o question mark, ó. Não esqueçam do question mark, senão não é pergunta, tá? E se você não puder, se você não souber dançar, aí você vai fazer o seguinte, você vai responder assim, ó. Vamos repetir a mesma pergunta aqui, ó. Can you dance? Aí você não sabe. No. Vai colocar um no. Como é que faz negativo mesmo? Aqui em cima, ó. Can't. Então, no. Primeiro você nega e você repete, ó. I can dance. Então, coloca vírgula, né? Porque depois de você afirmar algo, seja na negativa ou na positiva, você coloca vírgula. E aí a gente continua. No, I can't dance. Certo? Então vamos escrever isso aqui, ó. I can't dance. Certinho? E aqui a gente já deu uma olhada como é que funciona o can. Beleza? Olha lá, a gente já deu uma olhada como é que funciona o can. Então vamos separar aqui por estruturas, ó. Aqui a gente teve o quê? Aqui embaixo, ó. Aqui a gente teve um vocabulário. Vou colocar aqui para vocês verem. Vocabulário. Opa, vocabulário, tá? Base. Vocabulário base. O que mais a gente teve aqui? A gente teve a nossa tradução, certinho? Ó. A gente teve nossa tradução, que são as expressões de polidez, tá? Então, tradução foi aqui, ó. Vou colocar com maiúscula. Tradução das expressões de polidez, beleza? A gente viu também o nosso verbo can, que poder é verbo, né? Uma ação, poder. Então aqui a gente viu lá o nosso verbo modal, que é o nosso modal verb, que é o modal verb qual? Can. E a gente viu também o passado de can. A gente viu o modal verb could, tá? Que é o passado de can. Can é o que mesmo? Poder. Qual que é o passado de poder? Podia, beleza? Daria pra gente usar ele, gente, com uma curiosidade que como poderia. Porém, entretanto, todavia, a gente não vai mexer com essa parte ainda que entraria em estruturas condicionais. Isso vocês vão ver um pouquinho mais adiante, tá? Então vamos lá. Vamos regressar aqui. Olha lá, ele continua fazendo carinha, porque essa aula tá muito alegre, muito feliz, né? Enfim, vamos lá. Então aqui o poder tá no infinitivo, lembre-se disso. No final pode ser que eu aborde o gancho do infinitivo pra gente relembrar, tá? E aí quem quiser conferir, fica até o final para ver. E vamos continuar. Então toda essa parte aqui foi sobre o can. Essa aqui foi a nossa apresentação, tá? A nossa estrutura básica de apresentação misturada no finalzinho com o can, tá? Então, você vai falar seu nome, quantos anos você tem, onde você mora, uma coisa que você sabe fazer. Eu sei tocar violão, eu sei dançar, eu sei escrever, eu sei ler, eu sei cozinhar em inglês. Então vocês podem usar I can, eu sei, e o que vocês sabem. Dance, write, read, cook. Pensa numa coisa que vocês sabem, traduz essa palavra para o inglês e é basicamente apenas isso, tá? Então vamos lá, já vimos essa parte aqui também. Já vimos o passado de can, que é o could, tá? Já vimos o passado de poder, que é o podia. De posso, podia, né, no caso. E agora a gente vai ver, a gente já viu, né, na verdade, as short answers, que são as respostas curtas. Como é que a gente dá uma resposta curta? Yes, I can. Ou no, I can't. Beleza? E aqui no começo começa com letra maiúscula. Não comecei porque só pelo bem da pressa, tá? Pra gente não perder muito tempo. E agora a gente vai passar para mais um tópico da nossa classe, que seria o quê? Os nossos comparativos e superlativos, beleza? No português, tanto quanto no inglês, a gente sempre está vendo isso daqui, ó. Então deixa eu copiar isso daqui, deixa eu remover isso daqui e tacar lá embaixo, pra gente ver eles, tá?
Então, comparativo e superlativo. Vamos lá. A gente chegou em meia hora de vídeo, em 30 minutos. Parabéns a você que está aqui assistindo até agora, porque isso mostra o tanto que você está dedicado em tirar uma nota boa, realmente se aprofundar no conhecimento e, e aprender inglês, né? Inglês é um idioma que abre muitas portas. Você que está até aí até agora, faz o seguinte: toma um break, pausa um pouquinho, bebe uma água, dá uma andada, refresca a mente e volta daqui a pouquinho e continua assistindo. Dá uma quebrada aí, dá uma quebrada agora pra você, dá um break, tá? Toma água, come alguma coisa, dá uma relaxada, estica o corpo, dá uma. Beleza? Porque senão isso faz parte também do método Pomodoro, né? A gente às vezes estuda 30 minutos, para, 30 minutos, para, porque tem a ver com a capacidade do cérebro de absorver informação. Então, para vocês vão tirar esse break aí e eu vou estar continuando direto. Vamos lá, de volta à aula, exatamente de onde a gente parou, tá? Comparativos e superlativos. Vamos lá. De volta aqui então nos comparativos agora. E aí? Deram aquela pausa? Tomaram um ar, tomaram uma água, foram no banheiro? Agora pode. Já mexer no WhatsApp? Já conversarei. Agora sai do WhatsApp de novo. Presta atenção, foca na aula e vamos continuar aprendendo. Vamos lá. Comparativos e superlativos. Gente, a gente faz isso o tempo inteiro em português, tá? A gente vive comparando. Como? Nossa, vamos pôr a seguinte frase. Exemplo, tá? Eu tenho um irmão. Meu irmão é mais alto do que eu. Eu também tenho uma irmã. Irmã. Minha irmã é a mais alta da casa, tá? Então, eu tenho um irmão, vamos colocar aqui. Ele é alto. Beleza? Então vamos lá. Vamos separar aqui para ficar mais fácil de ler. Eu tenho um irmão. Ele é alto. Meu irmão é mais alto do que eu. Eu também tenho uma irmã. Vou colocar aqui. Isso. Minha irmã é a mais alta da casa. O que a gente fez aqui? A gente usou comparação e a gente usou superlativação. Ou seja, é assim mesmo que escreve, tá, gente? Superlativos. Vamos imaginar que eles são o super. Super. O que é super? Superman é o super-homem, né? É o mais forte dos homens, é o super. Seja para cima ou para baixo. Aqui nesse caso, tá? Pode ser para os dois. Não falando exatamente de altura, tá? Por exemplo, ele é o melhor. Ele é o melhor. Ele é o melhor, a gente tá falando do quê? Para cima. E, vamos supor aqui, ó. Ela é a pior. Ela é a pior vilã. Vilã de... Opa, cadê meu V? Não tá funcionando, não? Agora foi. Vilã de todas. Ela é a pior vilã de todas. Ou seja, a pior tá pra baixo. Opa, pra baixo. Então vamos imaginar que o superlativo é o maior, é sempre o super pra cima ou pra baixo. Certinho? Ficou gravado isso? Então vamos voltar aqui, ó. E já tá colocando carinha feliz ali de novo. Então, vamos ver isso, ó. Vamos deixar esse aqui. Vamos ver agora do irmão de novo. Vamos voltar aqui no tópico do irmão. Como é que fala alto em inglês, gente? A gente viu essa palavra. Essa palavra aqui é a palavra tall. Beleza? Tall. Tall é alto em inglês. Fala desse jeitinho, tá? Tall. E aí, como é que a gente fala mais alto? Vou colocar uma setinha aqui. Mais alto. Para formar essa palavra mais alto, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar tall e no final a gente vai colocar essas duas letras aqui. A letra E e a letra R. E vai ficar taller. Taller. Tá? E como é que fala o mais alto de todos? A gente vai colocar tall e vai colocar essas três letrinhas aqui, ó. E, S, T. Vai ficar tallest. Então, o que tá falando aqui? Qual que é a sucessão de palavras? Ó? A sucessão da setinha. Qual que é a crescência aí? É o seguinte, alto, depois vem mais alto, depois vem mais alto de todos. Ou todas, tá? E aqui também pode ser usado para feminino também, tá? Não vai ter diferença de gênero aqui. Então pode ser, ó, mais alto ou mais alta. Perdão, gente, aqui não é mais não, aqui é só alto. Olha lá, alto ou alta, mais alto ou mais alta. E aqui, falta uma setinha.
mais alto de todos ou de todas. Beleza? Então aqui, ó. Então, ó, to, o que é to? To é alto ou alta. Ah, eu coloquei repetido. Entendi, peraí. Aqui, gente. Aí. Agora tá certo. Então vamos lá. O que é tall? Tall é alto, certinho? O que é taller? Mais alto. E o que é tallest? Mais alto de todos. Ah, e se a gente quisesse falar isso daí, é a mesma coisa, mas só que para baixo. Vamos lá. Baixo então. Vamos colocar aqui com baixo. Baixo em inglês é short. Então, qual que ficaria a regrinha aqui? Short. Como é que é mais baixo? Shorter. E como é que é o mais baixo de todos? Ficaria shortest. EST. Tá? Então aqui a gente colocou o quê? ER para comparativo. E aqui a gente colocou EST para superlativo. E aí ficaria baixo ou baixa. Mais baixo ou baixa. E mais baixo ou baixa de todos. Ou todos, tá? E assim ficaria a comparação, tá? Comparação aqui no mais baixo. E o mais baixo de todos é o superlativo, beleza? É o super. É o máximo que dá para ir. Ele está comparando com todo mundo, beleza? 3 para cima. Para comparar, geralmente você usa 2, né? Mas quando você coloca 3 mais, você já vai tirar qual que é o que está se destacando ali, qual que é o superlativo, beleza? Então essa é a parte superlativo. Também, a gente trabalhou muito essa palavrinha aqui, ó, play, tá? Essa palavrinha play. A palavra play, gente, ela pode significar diversas coisas, mas eu vou trabalhar com 2 significados aqui hoje, tá? Que são os significados que a gente está trabalhando. Então, play pode ser tocar e pode ser brincar. E pode ser, perdão, jogar também. Vão ser 3, tá? Ah, qual que é o outro significado de play? Peça de teatro, tá? Peça de teatro. Porém, a gente não vai abordar esse significado hoje, beleza? A gente vai abordar só tocar, brincar e jogar, beleza? Então, play. Como é que tá? Esse aqui vocês estão vendo que tá no infinitivo, né? Na verdade, teria que ter um to aqui, ó. To play, tá? Mas eu não vou colocar para não confundir, beleza? Então, o play são essas 3 coisas. Como é que é o passado de play? Lembra que tinha uma regrinha também que era só adicionar 2 letrinhas no final? Se adicionar as letrinhas ed, ed, então o play ficaria play, ed, played, para esse verbo em específico, tá? Tem as outras regras das outras palavras que vão variar um pouco, mas para esse verbo, o final é ed, beleza? Vamos lá. Agora, a próxima parte que a gente tem aqui, com isso a gente já cobriu aqui, ó, comparativos superlativos, e a gente também já cobriu a parte de verbo no passado regular, tá? Vamos lá. Ó. Verbo passado regular. Certinho? Vamos lá. Próxima parte. Estamos chegando ao final, galera. Estamos chegando ao final. Compreensão de texto. Vou deixar um texto aqui para vocês. Para vocês fazerem a tradução dele, tá? Pera aí. Só um minutinho. Ah, tá. Não tá deixando eu copiar. Então eu vou vou digitar ele, vou pausar na hora que tiver digitado, eu volto, tá? Vocês vai ser em um segundo. Prontinho, gente, o texto já tá aí. Hello, my name is Anna. I am 12 years old. I live in Brazil. I like pizza and playing football. This is my family. My mother, my father and my brother. Esse textinho aqui fica como tarefa para vocês traduzirem, tá? Traduzirem o texto, beleza? Traduzam esse texto, ele vai estar na prova. Ele vai ser útil para vocês na prova, beleza? Vou colocar aqui, traduzir, vai estar na prova, certinho? Então vamos lá. Com isso a gente abordou o verbo passado desse verbo regular, passado do verbo play. Play é um verbo regular, a gente abordou o passado dele. Como é que é o passado de play? Play é de. Como é que fala play é de? Fala played, played, tá? Played. Na verdade a gente usa o it no final. A pronúncia a gente não fala played nunca, tá? Fica played, played, ok? Vamos lá. Voltando aqui. Então com isso a gente já finalizou essa parte do passado regular e a gente já finalizou essa outra parte aqui em cima também, ó, que é a compreensão de texto, tá?
leitura. Reading, que é leitura. Então a gente pode tirar esse daqui, pode tirar esse daqui também. Vamos provocar vocabulário e conexões, gramática e uso, polissemia, verdadeiro ou falso, costumes culturais e produção de texto. Essa parte é bem rápida. Então vamos lá. Pronto, gente, vamos falar agora de breakfast. Breakfast é aquela refeição que você come geralmente pela manhã, né? Onde que a gente é a nossa primeira refeição do dia, beleza? Esse é o nosso breakfast. Alguma outra palavra de vocabulário que a gente vai precisar saber é a palavra park. Park é aquele lugar que as pessoas geralmente vão. Às vezes tem alguns bancos que elas se assentam ali, levam um cachorro para passear, vão dar uma volta, tem árvores, e elas vão ali, né? Park. E a terceira palavra é a palavra que é uma palavra que ela pode ser ela na verdade ela é meio que falsa cognata. Na verdade não, ela é um falso cognato, né? Que ela é a palavra library. Quando você vê a palavra library, você logo pensa, nossa, é uma livraria. Só que a palavra library, apesar de parecer ser uma livraria, ela não é exatamente uma livraria, porque na livraria você compra livros, né? Na library, você pega esses livros emprestados e depois de um certo tempo, você retorna esses livros, tá? E aqui estão as imagens de uma library, beleza? Então, essa é a parte do vocabulário e conexões. Finalizamos aqui. Para a próxima parte agora. Ok, gente, finalizando a classe, então, quando a gente vai pedir um favor para alguém, você pode me fazer um favor? A gente vai usar uma expressão de polidez. Qual que é ela? A gente sempre pede o quê? Por favor. Como fala por favor em inglês mesmo? Volta lá no começo da aula e dá uma olhada lá que eu já passei isso, hein? Beleza? Vamos lá. Continuando aqui com o nosso querido bloco de notas. Deixa eu ocultar esse brave aqui. Vamos lá. Então, você pode me fazer um favor? Could you do me a favor? Né? Você pode me fazer um favor? Né? Por favor. Polissemia. Polissemia, gente. O que é a polissemia? Polissemia é a capacidade que a palavra tem de ter mais de um significado. Beleza? Então, por exemplo, a palavra banco. A palavra banco, ela pode significar tanto banco como que a gente se assenta, como um banco, uma instituição bancária. No caso aqui no inglês, a gente também tem essas palavras com esses significados diferentes. Tá? Por exemplo, uma palavra com exemplo de polissemia no inglês é a palavra light, que pode significar tanto leve como luz. Outra palavra é a palavra watch, que pode significar tanto relógio, e aqui no caso especialmente relógio de pulso, tá? Para um relógio de parede a gente tem outro nome, pode significar tanto relógio de pulso como assistir, certinho? Book pode significar tanto livro como agendar. Nossa, travei aqui, peraí que eu vou tomar um golinho de água. Só um minutinho, vou pausar o vídeo. Água tomada. Então a palavra book pode significar tanto livro quanto agendar. Depois a gente vai fazer um verdadeiro ou falso. Para fazer esse verdadeiro ou falso, que é true, é verdadeiro, tá? E false é falso, a gente vai precisar saber algumas palavras. Usually, usualmente, ou geralmente, tá? Breakfast. Breakfast, acabei de passar, hein? Quem que se lembra o que era breakfast mesmo? Nosso café da manhã. Morning, o que é morning? Morning é manhã. Cats. O que é cats? Cats são gatos. E se fosse só gato? Seria cat. Então cat é o quê? Gato. Beleza? Fly. O que é fly? Fly seria voar. Water. O que é water? Water é água. Na pronúncia americana eles vão falar water, tá? Water, water. E na britânica, water, water. Às vezes eles até cortam isso, tá? Falam water. Então tem muitas variações aqui. E wet? Wet é molhado, molhado, tá? Então, guardem essas palavras. Vão ter 3 frases aqui charada utilizando essas palavras nas frases. Vocês vão ter que dizer se essas frases são verdadeiras ou falsas, ok? Costumes culturais. Algumas pessoas têm vários costumes diferentes. Algumas cumprimentam as pessoas com um kiss, que é um beijo. Em algumas outras culturas, a gente tem o nosso famoso aperto de mãos, né? Algumas outras culturas, as pessoas, elas usam esse cumprimento que é o bow, ou elas se curvam, né? Elas curvam-se. Também tem outros cumprimentos. Cumprimento com abraço, que é o hug. Cumprimento com, sei lá, smile, que é um sorriso. E assim por diante, tá bom? Para a prova, a gente vai precisar saber alguns cumprimentos, tá? Então, guardem esses cumprimentos, vão ser úteis para vocês. E para fechar,
uma pequena produçãozinha de texto, usando essas frases aqui. My name is, que a gente já viu lá em cima. I like, uma coisa que você like. O que é like? Uma coisa que você gosta, que você curte. E I can, que é o eu posso, sei, eu consigo, que a gente já viu lá em cima. Então, algumas coisinhas para finalizar que ficaram faltando são essa palavra aqui, ó, speak, que é falar, tá? Vocês vão usar ela em algum momento. Swim, nadar. Like, gostar, curtir. Family member, membro da família. Beleza? Gente, essa foi a revisão. Não consegui fazê-la menor, infelizmente. Espero que ela te ajude. Se for preciso, divide o vídeo, não vê tudo hoje não, vê um pouquinho hoje, vê um pouquinho amanhã, ou vem 2x, se for o caso, mas um x é mais recomendado. Eu gosto de ver em 2. Mas enfim, é, é isso. Se te ajudou de alguma maneira, não deixe de dar like no vídeo, se inscrever no canal. E, gente, boa sorte. Estudem, tá? Até a prova. Valeu? Falou. Bye, bye.